O livro fala sobre as relações entre cultura e economia política a partir de uma série variada de exemplos, como, por exemplo, torneios de sinuca organizados por grupos populares, feiras populares, partidas de futebol, de várzea. O livro trata dos nexos frequentemente deixados na penumbra entre cultura e economia, entre as práticas que se concebe como da esfera do lazer, de um lado, e da esfera do trabalho de outro, da produção de outro. Né? Ele é um questionamento sobre a suposição, muitas vezes falsa, de que grupos populares não produzem e não consomem atividades culturais com propósito de diversão. Então a gente examina uma série de exemplos que exibem exatamente o contrário. Situações em que esses grupos agenciam as suas próprias cadeias produtivas de oferta e de consumo de cultura, o que tem implicações para as políticas que habitualmente são pensadas para esse setor. Uma variedade de exemplos. A contribuição do livro, a meu ver, está ligada à tentativa de primeiro superar esses gaps, né, do pensamento econômico, do pensamento socioantropológico, né, que especializa demais as linhas de pesquisa, de maneira que a gente não consegue visualizar o processo, não apenas, eu diria, de fertilização recíproca, né, mas mais do que isso, o processo de desenvolvimento, para usar uma palavra da moda, né, holístico, né, integral, né, indissociável, das várias etapas do processo mesmo, né, de produção, distribuição e consumo, né, de bens e serviços, no caso particular do livro, né, de bens e serviços culturais. Mas qual que é a tese central do livro? A tese central do livro é essa, é de que não há uma oposição entre negócios e divertimento, entre estética e lucro. Essas duas coisas frequentemente andam juntas, ao contrário das imagens que geralmente se faz, né? Porque a reflexão sobre cultura, ela sempre critica muito mecanismos de comercialização, mas na verdade os mecanismos de comercialização eles são um elemento de democratização do acesso à cultura. Só que esses mecanismos eles não são pensados politicamente, porque as políticas culturais elas geralmente pensam apenas nos grupos populares como consumidores de cultura. Então olham para os espaços periféricos, para as favelas, né, para os bairros pobres, como lugares onde não tem nada, o que é falso, porque esses próprios grupos agenciam as suas próprias atividades, e como um possível público consumidor de cultura produzida por outros grupos. Entendeu? Então, no fundo, é um questionamento sobre isso. Tem também, eu diria, uma contribuição adicional de superar também um pensamento bastante segmentado, né, que concebe o material e o imaterial como esferas não relacionadas ou pouco relacionadas. Aqui a gente tenta demonstrar que essa separação é absolutamente arbitrária, né, e que há mesmo um processo de fertilização recíproca, né, entre aquilo que se concebe como da esfera do lazer e aquilo que se concebe como da esfera da produção, né, ou da reprodução e da produção, né, numa linguagem mais econômica, né, e entre cultura e economia, entre estética e eficácia, né, entre a festa e a coisa séria. Né? Então, é um pouco tentar... Como e por que apoiar o projeto de vaquinha virtual? Bom, as pessoas interessadas podem apoiar o projeto acessando a página Benfeitoria ou a página no Facebook do nosso blog Temperança Política. E eu acho que as pessoas devem apoiar esse projeto, as pessoas interessadas nesse assunto, pela originalidade do livro e porque o livro eletrônico ele vai ser disponibilizado gratuitamente. Mas as pessoas que estiverem interessadas em ter uma versão impressa, como a gente gosta de ler a versão impressa, a gente imaginou que outras pessoas gostariam. Então, quem quiser apoiar a iniciativa, né, pode acessar a página do Temperança Política no Facebook, né, ou o site Benfeitoria. Né?
e também compartilhando, divulgando o vídeo o material de divulgação, né? Porque apoiando esse projeto, as pessoas no fundo estão contribuindo para a constituição de um discurso público, né? que coloca as classes populares no centro do processo de desenvolvimento econômico, né? De uma maneira integral, né? Não apenas como consumidor, mas como produtor e como agenciador dessas cadeias de produção, distribuição e consumo de serviços e bens E as culturais. pessoas que apoiarem vão receber, vão ter o seu nome listado na lista dos apoiadores que vai circular no livro e vão receber em casa essa versão. Ok, muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço. Obrigado.